A tão esperada visita do presidente Lula a Minas parece estar mais longe do que o esperado. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Ô Pedro, até aliados já criticam, a ausência do petista aqui no estado. Bom dia para você. Isso mesmo, bom dia para você, Júnior, e claro, bom dia também para todo mundo que acompanha Itatiaia nessa manhã. O presidente Lula tem sido cobrado por aliados, inclusive o presidente tem sido cobrado por todos os lados, por essa agenda em Minas Gerais, especialmente agora, nesse ano de 2024, depois que anunciou a retomada das agendas no Brasil, com passagens por estados que ainda não foram visitados nesse primeiro ano de mandato, como é o caso de Minas Gerais. No entanto, trazendo um pouco de bastidores aqui para o ouvinte da Itatiaia, a equipe que comanda as viagens do presidente esfriou essa expectativa de que a viagem a Minas Gerais aconteça nas próximas semanas. O principal desafio de Lula no estado governado por Romeu Zema, do Partido Novo, não é nem a postura de oposição do governador, mas sim a falta do que anunciar em território mineiro. Antes de ir ao estado, que foi o fiel da balança nas eleições de 2022, a gente lembra que o presidente Lula saiu vitorioso tanto no primeiro turno quanto no segundo turno contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula espera ter concretizado ao menos 3 demandas importantes para a população mineira. A concessão da BR-381, um novo investimento do PAC voltado para as cidades históricas, Minas é o estado com mais cidades cadastradas no Brasil para receber esse investimento, e também as obras do programa Minha Casa Minha Vida, que serão realizadas na área do antigo aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte. O problema é que nenhum desses assuntos ainda foi concluído. E, para piorar, é da intenção do presidente ter a presença do governador Romeu Zema nessas agendas. E para isso, para trazer o Romeu Zema para o palco onde o presidente Lula estará, seria importante ter ao menos um aceno sobre a renegociação da dívida do Estado com a União, algo que também não avançou nesse ano de 2024. A presença do governador, aliás, do governador Romeu Zema, é algo tratado com muito cuidado pela equipe do presidente, porque a falta de ações consideradas relevantes do governo no Estado poderiam, inclusive, alimentar esse discurso de ausência do poder federal em Minas Gerais e servir de munição para os adversários, que hoje estão ocupando a executiva do Estado. Todos esses problemas, aliados também a essa demora na agenda, têm causado preocupação, inclusive de aliados, como você mesmo disse, Júnior, porque a gente está em ano de eleição municipal e a presença do petista no Estado é considerada fundamental para alavancar candidaturas como, por exemplo, a do pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia, do PT, que tem tratado dessa ida do presidente ao Estado pessoalmente. Além do deputado federal Rogério Correia, o PT também tem disputas importantes em cidades como Contagem, que é governado pela prefeita Marília Campos, do PT, e também em Juiz de Fora, cuja prefeita é a petista Margarida Salomão. E, além de Belo Horizonte, essas cidades também deverão estar na futura rota do presidente no Estado, assim como a capital, e essas cidades também aguardam a resposta de demandas específicas do governo federal e, por isso, estão aguardando essas respostas para que o presidente faça essa visita e traga esse anúncio. E aí, com todas essas peculiaridades somadas aos compromissos do presidente, que ainda tem outras agendas, deve visitar outros estados, ainda deve visitar outros países nesse mês de fevereiro, é possível que Lula e o seu time de ministros só estejam em Minas Gerais a partir de março, dessa vez com algo concreto para ser anunciado para a população mineira. Em Brasília, nesse momento, temperatura na casa dos 20 graus, tempo nublado. Volto com vocês. São 7h31 e a gente continua em Brasília com a promessa de que vai recompor os chamados recursos retirados das emendas de comissão. O presidente Lula sanciona o orçamento de 2024, que traz a estimativa de arrecadação e os limites para os gastos públicos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Orçamentária Anual de 2024 com veto de 5 bilhões e 600 milhões de reais das emendas parlamentares de comissão. O Congresso Nacional aprovou o orçamento no fim do ano passado com a previsão de repasse de 53 bilhões de reais para as emendas parlamentares. Do total, 16 bilhões e 600 milhões de reais teriam como destino as chamadas emendas de comissão. Lula decidiu cortar o montante para 11 bilhões de reais.
O anúncio foi feito ontem pelo líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto. Randolph afirmou que o montante vetado por Lula será repassado para políticas públicas e destacou que o governo pode fazer a recomposição dos recursos ao longo do ano. Esse veto foi unicamente em decorrência de uma circunstância. E é uma circunstância que tanto o governo quanto o Congresso têm que celebrar, que é a menor inflação desse ano de 2023. Ao longo do ano, há inúmeras possibilidades para fazer os ajustes necessários da reivindicação justa do Congresso Nacional, que são recursos alocados em comissões de Congresso Nacional, mas que, ao fim e ao cabo, vão para políticas públicas do governo. O relator da Lei Orçamentária Anual, o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, disse que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, deve se reunir com lideranças partidárias do Congresso até a primeira semana de fevereiro para apresentar sugestões para recompor o montante que foi vetado por Lula. E eu acho que nós temos que, juntamente com o governo, achar uma solução para que esses vetos não causem prejuízo ao orçamento que foi muito bem construído pela nossa comissão, juntamente com os 16 relatores setoriais. E, logicamente, que nós ficamos muito contentes com a sanção, mas, ao mesmo tempo, triste por alguns cortes e que ficamos mais alegres com o governo se comprometendo a fazer essas reposições. Caberá agora ao Congresso Nacional decidir se irá manter o veto do presidente Lula ou se irá derrubar o corte de 5 bilhões e 600 milhões de reais das emendas de comissão. Pelo texto sancionado, o salário mínimo será de R$ 1.412 este ano. O fundo eleitoral terá o repasse de 4 bilhões e 900 milhões de reais para o financiamento público de campanhas nas eleições municipais de 2024. O orçamento prevê ainda o repasse de 54 bilhões e meio de reais para as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. 278 bilhões de reais para a assistência social e combate à fome e 16 bilhões e 600 milhões de reais para políticas de segurança pública. O orçamento sancionado por Lula prevê ainda o aumento de 18% nos recursos da saúde em relação ao ano anterior, totalizando cerca de 220 bilhões de reais. Já a área da educação teve acréscimo de 11%, com destinação prevista de 182 bilhões e 600 milhões de reais. De Brasília, Jonathan Ferreira. O governo federal articula com companhias aéreas e agências de turismo a criação de uma espécie de Black Friday com descontos exclusivos para passagens aéreas e pacotes de viagens. O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou que o governo federal irá realizar um Feirão Nacional do Turismo, uma espécie de Black Friday do setor, com descontos em passagens aéreas e pacotes turísticos. Segundo o ministro, o feirão está previsto para ocorrer entre os dias 17 e 19 de maio. O evento será realizado em parceria com a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, hotéis, agências de viagens, além das secretarias de turismo dos estados e do Distrito Federal. O ministro revelou ainda, durante coletiva de imprensa concedida ontem, que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil irão oferecer financiamentos de até 60 vezes para a compra de passagens aéreas e pacotes turísticos domésticos, ou seja, para viagens pelo Brasil. O ministro Celso Sabino adiantou que o Banco do Brasil deve financiar as passagens aéreas e pacotes com juros de 1,7% ao mês. A iniciativa está prevista para começar em maio deste ano. De Brasília, Jonathan Ferreira.